Boa tarde. O podcast de hoje é sobre o Bauman, que foi um sociólogo e filósofo polonês e um professor emérito de sociologia. Ele escreveu diversas obras literárias, filosóficas, e a obra dele que mais contribuiu para a sociedade atualmente foi o livro Modernidade Líquida, que foi lançado em 2000. E para eu falar um pouquinho sobre esse livro e sobre o que é modernidade líquida, eu preciso explicar antes o que é modernização. E bom, sabemos que modernização é um processo histórico longo que tem causas e consequências. E a modernidade, ela não tem uma data exata para que começou e não tem uma previsão futura de quando vai acabar. Mas a gente conhece dois marcos históricos da modernidade, que é a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, que tiveram diversas consequências na indústria contemporânea. E bom, para o Bauman, a principal característica da modernidade é a de derreter sólidos que ela recebe, ou seja, estruturas políticas, sociais, tradicionais, né? Tem uma tradição que não são dissolvidas e elas têm que ser refeitas de modo diferente. Então, basicamente, o Bauman divide a modernidade em sólida, ou a que a gente conhece como clássica, e a modernidade líquida. Bom, a modernidade sólida, sendo sólida, ela não gira em torno apenas da preocupação da sociedade em dissolver as tradições, em dissolver os sólidos, mas sim na preocupação das pessoas em construir novos sólidos que iriam substituir os sólidos da tradição. Na década de 90, o Bauman ele começou a acreditar que, na ideia que era pregada na época de que a sociedade estava vivendo na pós-modernidade. E ele publicou livros na década de 90 a respeito desse termo pós-modernidade. Porém, em 2000, ao publicar o livro Modernidade Líquida, ele mudou o posicionamento dele sobre a ideia de pós-modernidade e ele começou a alegar com convicção que o termo pós-modernidade tinha problemas graves, pois esse termo pós-modernidade dá a entender que a modernidade acabou, estava no fim e a gente estava vivendo uma época depois dela. E esse termo pós não identifica a situação que a sociedade está vivendo agora, a sociedade contemporânea, como ela se descreve e tudo mais. Então, a ideia dele basicamente gira em torno da gente saber só o que a gente não é ou onde a gente não está. A gente não tem ideia de como a gente está agora ou do que a gente é, só do que a gente não é. Bom, gira bastante em torno de globalização e o diagnóstico de Bauman sobre a sociedade contemporânea globalizada e individualizada é que permanecemos na modernidade, só que na modernidade líquida. Mas agora você deve estar se perguntando, mas o que é essa modernidade líquida? Bom, para entender a metáfora que o Bauman usa sobre sólido e líquido, é necessário entender que o sólido por si, a modernidade sólida por si, se caracteriza por possuir uma forma definida. Ela é sólida, ela tem uma forma definida, ela é estável e é duradoura. Já os líquidos, a liquidez, não tem uma forma definida, ela está em contínua transformação e está em uma mobilidade enorme. Assim, então, a sociedade líquida, os indivíduos e suas relações com instituições não tem mais uma forma rígida e duradoura como antigamente, como na modernidade sólida. E tudo está em transformação e muda rapidamente, da noite para o dia uma nova tecnologia, da noite para o dia o mercado de trabalho muda e é essa mudança contínua e isso caracteriza a modernidade líquida por si só. E nessa modernidade líquida, há uma mudança na fluidez do tempo. O tempo nela é diferente. E ela também abre novas tendências de relacionamentos, onde nessa sociedade líquida, a gente tem a tecnologia e temos o conhecimento sobre relacionamentos online, por exemplo. Você tem uma oferta e uma demanda. Por exemplo, se você quer comprar uma coisa,
você abre o site e procura. Se você quer um relacionamento, você abre o site de relacionamento e procura. E isso dá entrada no segundo vídeo, que é sobre consumismo e sociedade de consumidores, que o Bauman também tem uma opinião sobre essa sociedade que é cada vez mais consumista. Bom, primeiramente, na sociedade de consumidores, há uma tendência de transformação de pessoas em mercadorias. E a gente entende disso aprendendo mais sobre a definição de consumismo. Quando a gente fala em sociedade de consumidores, o Bauman, por exemplo, ele quer dizer que o centro da vida social é o consumo. E onde o consumismo é tipo um arranjo social que transforma os desejos e anseios de pessoas no consumo. A pessoa tem um desejo, tem uma oferta, ela tem o consumo, tem a demanda, somente o capitalismo e o consumismo. E esse consumo influencia a visão das pessoas sobre si mesmas e também de como elas projetam sua imagem para outros. E segundo o consumo, então, é uma condição e um aspecto permanente e removível, sem limites temporais ou históricos. Um exemplo dessa transformação de pessoas em mercadorias que o Bauman impõe são as redes sociais, que conhecemos, como Facebook, Instagram, onde essas redes sociais são as maiores vitrines online, onde a gente vende um estilo de vida e é onde molda o seu caráter, seu futuro, tudo voltado e baseado numa postagem, numa pesquisa de um perfil. E é isso, essa é a ideia do consumismo. E os dois vídeos, eles se relacionam, sobre a modernidade, sobre o consumismo. E é basicamente isso, A sociedade, tá consumindo cada vez mais e mudando de um dia para o outro. E cabe a nós refletir, sobre os aspectos positivos e negativos desse consumo e dessa mobilidade e mudança drástica na modernização e na sociedade que a gente conhece atualmente. Bom, o podcast deu um pouquinho mais de 3 minutos e eu vou ficando por aqui. Espero que dê para entender tudo que eu quis dizer, tudo que eu quis trazer. E é isso, até a próxima!